Oi pessoal, estamos de volta para conversar sobre revisões novamente, a segunda parte do vídeo. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a revisão da curva do esquecimento e a revisão cumulativa. Eu falei dessa revisão cumulativa brevemente na minha conta do Instagram, já me acompanha, vai lá me acompanhar. E causou a maior comoção, todo mundo querendo saber como funcionava. E eu pessoalmente acho que essa revisão é o grande pulo do gato do concurseiro. Mas vamos por partes. Vamos conversar primeiro sobre a revisão da curva do esquecimento. A revisão da curva do esquecimento é adotada pelos coaches do Estratégia e ela é baseada em estudos mesmo, tá, pessoal? Isso é científico. Como funciona? Quando você estuda uma matéria nova e você lê, vamos dizer, 15 páginas em uma hora daquela disciplina, você terá que reler essas 15 páginas em 24 horas, essas mesmas 15 páginas em 7 dias e essas mesmas 15 páginas em 30 dias. Então a revisão é de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Aí você me fala, mas Gabriela, como é que eu vou controlar isso? Porque eu estudo várias matérias e caminho, né? Quantidades diferentes de páginas em cada uma delas, parece muito difícil gerir essa revisão. Bom, é só você fazer uma tabelinha ou no Word ou no Excel e anotar o número de páginas que você leu, de qual matéria, de qual capítulo e as datas. Da revisão de 4 horas não precisa, porque você revisa no dia seguinte, mas da revisão de 7 dias e da revisão de 30 dias. Eu recomendo que você coloque no seu cronograma um horário fixo para fazer as revisões da curva do esquecimento. Chegou na hora de fazer a revisão da curva do esquecimento, você pega a sua tabelinha e vê qual é a matéria do dia, quais páginas você precisa reler. Assim fica bem simples de gerir as suas revisões. Essa revisão é muito fundamental para quando você está estudando uma matéria que para você é nova. Então, a sua capacidade de reter essa matéria vai depender muito da quantidade de vezes que você vai rever a disciplina. Lembrando, pessoal, que vocês às vezes alimentam umas expectativas muito irreais quanto à capacidade de memorizar um assunto, ou seja, de lembrar aquele conteúdo. O que acontece? Você acha que você vai ler a matéria, que você vai entender a matéria e que ela para sempre estará na sua mente. E não é assim que funciona. O estudo ele é feito por camadas. Camadas. Essa é a chave do negócio. Como é que você vai fazer esse estudo por camadas? Cada vez que você passa por aquele assunto é uma camada. Então, se você faz a curva do esquecimento completa, o seu estudo já teve 3 camadas, porque você leu aquele assunto 3 vezes. Certo? Depois, quando você for fazer as questões, mais uma outra super camada. E quando você estuda os erros das questões, outra camada. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Estudar os erros é muito importante. Vou fazer um vídeo sobre caderno de erros. Bom, essa é a revisão da curva do esquecimento. E aí você pensa, ok, fiz a revisão de 24 horas, fiz a revisão de 7 dias, fiz a revisão de 30 dias. Problema resolvido? Não. Quem deras, né? A gente sabe muito bem que você pode estudar muito bem o assunto, compreender muito bem aquele assunto, fazer questões, ter um excelente percentual de acerto e 2, 3 meses depois você nem lembra que assunto era aquele, né? Acontece com todo mundo, aconteceu comigo, acontece com você, acontece com um colega. Então a gente tem que ter uma outra forma de revisar para quando a gente acabar de fazer a curva do esquecimento. Há várias maneiras, mas a que eu mais gosto, a que eu acho mais poderosa, é a revisão cumulativa. Ela é muito simples de gerir, bem mais simples do que da curva do esquecimento. Você não tem que ter tabela, não tem que ter controle de páginas nem nada. É o seguinte, a cada 2 aulas estudadas, você volta para o início do curso. Opa, como é que é? Isso mesmo. O que você vai fazer? Estudou a aula 0. E quando eu falo estudou, você leu, você fez toda a curva do esquecimento, você grifou ou fez resumo e você chegou no final do teu material, fez aquela bateria de questões caprichada e estudou cada questão que você errou. Isso é um estudo. Isso é o que eu chamo de estudo. Você fez isso com a aula 0, você fez isso com a aula 1. Em vez de passar para a aula 2, o que eu quero que você faça? Volte e leia os grifos da aula 0 e 1. Veja bem, não é para ler a aula toda, não é para fazer questão de novo, é para você ler os grifos da aula 0 e da aula 1. Se você faz resumo, leia o seu resumo. Quanto tempo você vai gastar nisso? Pessoal, você vai usar o horário da própria disciplina no seu cronograma, diferente da curva do esquecimento, não vai ter um horário fixo, você vai fazer dentro do horário da matéria, em vez de tocar matéria nova, você vai fazer essa revisão no dia da revisão, tá? E você vai, depende muito do volume, mas o ideal é que você gaste 15, 20 minutos por cada aula ou capítulo revisado. Ok, fez isso com a aula 0, estudou a aula 0, estudou a aula 1, leia os grifos e
Aquelas questões que você assinalou como mais cabulosas, também é bom dar uma olhadinha. Então faça isso, para aula 0 e aula 1. Aí você passa para aula 2, estuda a aula 2. Vai para aula 3, estuda a aula 3. O que você faz antes de passar para aula 4? Você volta lá na 0, sim, na 0. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na aula 0 e aí você vai ler os grifos da 0, os grifos da 1, os grifos da 2 e os grifos da 3. Bem como as questões que você assinalou como super cabulosas, super difíceis, cheias de conteúdo, com uma jurisprudência interessante, tá? Então, fez isso, vai passar para a aula 4, vai passar para a aula 5. O que você faz quando você terminar a aula 5 antes de ir para 6? Volta, lê tudo dos grifos e das questões assinaladas da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, o que acontece quando você faz essa revisão cumulativa? Você volta muitas vezes nas primeiras aulas. Então, você faz muitas camadas de estudo, tá? De todas as aulas. Quando você chegar no final do seu curso, eu tô te poupando de um grande sofrimento que acontece com quase todos os concurseiros. Que é chegar num curso de 10, 15 aulas, vamos dizer 15 aulas, você chegou na aula 15 e você não lembra nada da aula 7 para trás. Por quê? Porque meses se passaram e não vai lembrar mesmo. Então o que acontece? Quando você chegar no final do seu curso de 15 aulas, você tá tinindo, tá maravilhoso, tá sensacional nas aulas anteriores. Quer mais do que isso? O mais difícil do concurso não são as disciplinas. O mais difícil do concurso é gerir o conteúdo, é não esquecer. É o volume, não é a dificuldade da matéria, é o volume de matérias. Dessa forma, fazendo os 4 tipos de revisão que eu já falei com vocês, eu garanto que você não vai ter mais o problema do esquecimento na sua vida. E é tudo que um concurseiro quer, né? Gostou? Dá um like aí, me segue nas redes sociais, deixa comentário pra mim, deixa comentário nos artigos, no site do Estratégia, me acompanhe, tá bom? Um beijo!